Cada um de vocês que estão aqui presentes nesse momento especial, a abertura da Semana Monteiro Lobato. Uma celebração da cultura, da literatura, da educação, que ultrapassa os muros das instituições e se espalha pelos espaços vivos da cidade. Monteiro Lobato, cujo legado pulsa no imaginário das gerações, não foi apenas um escritor, foi um visionário, um homem comprometido com a formação crítica, com a valorização da infância e com a ideia de que o conhecimento é ferramenta de emancipação. Um homem marcado por seu tempo, cuja obra nos faz compreender os diversos Brasis de sua época e que nos permite afinar o olhar analítico que nos trouxe para o Brasil contemporâneo. É por isso que essa semana é tão significativa. Ao refleti-lo, compreendê-lo, desafiá-lo, homenageá-lo e apreciá-lo, estamos também reafirmando o nosso compromisso com a educação, com a cultura e com a memória, pilares de sustentação de uma sociedade. É nesse espírito que ressalta o compromisso social e o papel fundamental da Universidade de Taubaté, nossa Universidade Pública Municipal, que é partícipe do desenvolvimento de Taubaté e da região. Somos uma universidade que pertence a Taubaté, criada pelo município, desenvolvida no município e voltada para o município. E já aproveito para agradecer a parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura. Muito obrigada, nós estamos juntos. Essa integração entre universidade e comunidade é o que nos torna singulares. Aqui, ciência e saber popular caminham juntos. Aqui, as salas de aula se expandem para as ruas, para os museus, para as bibliotecas, para os parques, onde a aprendizagem se transforma em vivência. E a universidade reafirma seu compromisso com o território ao qual pertence. A Semana Monteiro Lobato é mais do que uma programação, é uma declaração de que a cultura é um direito de todos, de que a literatura tem o poder de formar e transformar consciências, e de que a Universidade Pública Municipal de Taubaté continuará sendo um agente ativo na preservação da nossa história e na construção de futuros mais justos, mais inclusivos e mais humanos. Agradeço a cada um dos idealizadores e participantes deste evento e faço isso em nome do professor Dr. José Carlos Zé, da professora doutora Raquel Dalla e da nossa secretária Aline Carla dos Santos. Obrigada por compartilharem sabedoria, energia, dedicação e paixão pelo tema. Há alguns meses estávamos em uma sala imersos em ideias. Agora estamos aqui vivenciando este momento com presenças ilustres, compartilhando saberes e histórias e, por isso, a cada um de vocês, a minha gratidão. Desejo a todos e todas uma excelente semana, repleta de encontros, descobertas e afetos. Muito obrigada. Convidamos para fazer seu pronunciamento a digníssima secretária municipal de Cultura e Economia Criativa de Taubaté, a senhora Aline Carla Damasio dos Santos. Boa noite.
Olha, eu estou muito feliz de compor essa mesa, né? Uma mesa colorida, feminina e cheia de pessoas envolvidas com ideias e projetos. E quando a gente se encontra um dia como esse, né, a gente comemora a Semana Monteiro Lobato, a gente reflete a Semana Monteiro Lobato, a gente ressignifica a Semana Monteiro Lobato, mas nós estamos, na verdade, também nos encontrando com as nossas ideias, com os nossos projetos. Então, fico muito feliz. Eu não tinha participado desse processo de meses atrás, né, porque eu chego na cidade de Taubaté em janeiro, mas fico muito feliz de ouvir que era um projeto que as pessoas estavam conversando, que as pessoas estavam fomentando juntas, e isso se torna realidade a partir de um outro projeto que já existia, né? E já existia pelo trabalho, e eu acho que pela força, né, pelo sonho também de outras pessoas que eu sei que estão aqui hoje. Eu já encontrei com a Tina, nós temos aqui a equipe do sítio, o Wallace, a Dani também, gestora de museus. Então, que bom que nós estamos falando de um projeto que já acontecia e que agora ele acontece mais potente, ele acontece com outras frentes, com outras perspectivas. Aproveito aqui também nessa mesa para agradecer profundamente, né, esse trabalho, essa missão, agradecer a Unital enquanto instituição, agradecer aos professores envolvidos, tem vários aqui, inclusive eu tive a oportunidade de abraçar o meu professor César, querido e amado. E por que trago para nós esse abraço? Porque era um professor conversando com um aluno de 15 anos. Era um professor falando de sonhos, de perspectivas e de vontades e de construção de uma sociedade. Hoje, quando eu vejo vários alunos aqui sentados, e eu imagino que vários também sejam alunos do professor César, da professora Raquel, já foram também, da professora Mônica, são pessoas que tiveram e têm a oportunidade de sonhar e construir. Então, que bom que estamos aqui e que também a gente tem a oportunidade de pensar na obra de Monteiro Lobato, de pensar na contribuição que Monteiro Lobato deu para a literatura infanto-juvenil brasileira, para a cidade de Taubaté enquanto identidade, enquanto reconhecimento, né, do patrimônio material, do patrimônio imaterial, porque eu falo material porque nós também temos, né, o prédio, a edificação tombada, mas a oportunidade de entender se todo esse legado, se toda essa obra que é muito ampla, com várias frentes, né? A gente está falando da questão da literatura, mas era uma pessoa que tinha uma capilaridade muito grande. O quanto isso nos representa hoje, de que jeito nos representa hoje, e como que a gente olha para esse trabalho que foi feito há décadas atrás, e como que ela cabe na nossa vida, nos nossos olhares, nos nossos anseios e nos nossos sonhos. Então, eu acho que é um presente mesmo, não é sempre que a gente tem essa oportunidade de sentar e fazer isso juntos, né? Refletir sobre o passado, como que a gente se vê no presente e o que a gente espera do nosso futuro. Então, realmente, a nossa Semana Monteiro Lobato é um projeto muito grande. A gente tem bastante coisa para viver aqui. Eu só agradeço a minha companheira Elisa, da Educação, e também, né, nessa frente tão importante para a nossa construção. Eu hoje na cidade represento, nesse dia de hoje, represento o prefeito Sérgio Vitor, mas represento a pasta da economia criativa e da cultura. E por que estou dizendo isso? Porque todos os nossos sonhos, e vejo outros companheiros de sonhos aqui, né? Tem o Grupo Mazzaropi presente. Todos os nossos sonhos, eles podem diretamente também estar ligados com a economia da nossa cidade, com a possibilidade do nosso crescimento humano e financeiro. Então, mais uma vez, que bom que estamos nessa direção. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra, representando o digníssimo secretário municipal de Educação, professor Elcio Carvalho dos Santos, a secretária adjunta da Secretaria, Elisa de Oliveira Manuel. Ótima noite, que alegria imensa mesmo estar aqui ao lado dessas mulheres que eu
as duas, né, as professoras Mônica e Raquel, que eu já conheço há mais tempo, e a nossa querida secretária, que trouxe tanta experiência para somar aqui com a gente na nossa cidade. Bem-vinda, e que bom tê-la com a gente também. Isso de começar não é fácil. Muito mais simples é acabar. Pica-se um ponto final e ponto. Ou então escreve-se um latinzinho, finis. Mas começar é terrível. Do livro Memórias de Emília. Obrigada, viu, Emília? Emprestei aqui um pouquinho as suas memórias, mas que fala muito pra gente, né? Nós estamos aqui começando a nossa 73ª Semana Monteiro Lobato. Quantas histórias, quantas coisas construídas nesses anos todos, e quanta coisa a construir também pelo nosso futuro. E que a gente consiga perpetuar essa história tão importante na nossa cidade, né? Eu fico muito feliz da gente somar forças também com a universidade, que a professora Mônica falou aqui o quanto é importante. Eu sou suspeita para falar, me formei na Unital, fui aluna do professor César na pedagogia, então fico muito feliz de estar agora aqui junto, né, colaborando na educação do nosso município, que traz muitos desafios, mas que também já construiu muita coisa boa, e a gente vai continuar dando sequência para isso. Eu gostaria que ainda a nossa rede, né, e vou batalhar para isso também, participasse com os nossos estudantes e as nossas crianças ainda mais, né, do evento, que a gente conseguisse a logística para que os nossos estudantes, as nossas crianças pudessem participar mais efetivamente, mas dentro das possibilidades a gente sempre está participando e levando essa cultura do MEC para as nossas crianças da nossa rede pública, que é a nossa área maior, mas também as outras redes que podem aproveitar essa festa incrível. E muito aliada à questão também histórica, né? Então, parabéns por darem esse corpo também importante da história, né? Então, que alegria estar aqui começando, como eu li no comecinho, começar não é fácil, né? Bom mesmo é terminar, mas eu tenho certeza que ao final de toda, né, essa semana Monteiro Lobato, a gente vai estar comemorando muito o sucesso e já pensando no que melhorar para a próxima edição e para as próximas, né? Em breve está a 70ª Semana Monteiro Lobato, que a gente esteja aqui trabalhando bastante para conquistar, para levar essa história mesmo para frente, para concretizar a lindeza que é, a beleza, a riqueza que é Monteiro Lobato no nosso município. Obrigada. Anunciamos a palavra da digníssima coordenadora do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano da Universidade de Taubaté e presidente da comissão organizadora da 73ª Semana Monteiro Lobato, professora doutora Raquel Duarte Abdala. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu cumprimento a professora doutora Mônica Frank Carniello, a quem eu muito agradeço em nome de todo o apoio da universidade. A secretária, a Aline Carla Damasio, muito obrigada por toda a parceria. E a Elisa, é sempre um prazer ter você conosco, fico muito feliz. Cumprimento todos os alunos, professores, amigos, todas as pessoas que estão aqui e que vieram para prestigiar esse evento, que é o resultado de um trabalho muito intenso. Bom, me coube aqui representar a comissão organizadora da 73ª Semana Monteiro Lobato. É uma honra e uma grande responsabilidade. Agradeço a confiança depositada em mim e no meu trabalho. A 73ª Semana Monteiro Lobato é uma realização em parceria entre a Prefeitura Municipal de Taubaté e a Universidade de Taubaté. Desde 1951 é promovida em Taubaté a Semana Monteiro Lobato e em 2025 tem sua edição número 73. Trata-se de evento multifacetado, que combina atividades culturais, esportivas, festivas. Ao longo de tantas décadas, com diferentes efeitos, essas manifestações têm sido o epicentro das comemorações da cidade. Ao longo de todo o evento, foi sendo restrito
a atividades voltadas, ao longo de todo o tempo, o evento foi sendo restrito a atividades voltadas ao público infanto-juvenil. Neste ano, realiza-se finalmente o anseio da ampliação da Semana Monteiro Lobato, retomando sua proposta inicial de discussão e divulgação da obra e das ações do escritor. Assim, a proposta foi a ampliação das atividades, com a participação direta da Universidade de Taubaté. Para essa realização, foi dado total apoio pela reitora e foram envolvidas duas pró-reitorias, a de pesquisa e pós-graduação e a de extensão. No âmbito da pós-graduação, 5 programas se envolveram e participaram ativamente da organização do evento. Desenvolvimento humano, que eu tenho a honra de coordenar, desenvolvimento regional, coordenado pelo professor Edson Trajano, aqui presente, educação, coordenado pela professora Juliana Bussolotti, linguística aplicada, coordenado pela professora Eliana Brito, e engenharia mecânica, coordenado pelo professor Evandro Nohara. Além disso, foi também acolhida como a Semana Pedagógica Integrada nos cursos de História, Letras e Pedagogia, respectivamente coordenadas pelo professor Silvio Costa e pelo professor César Eugênio. Neste ano, contamos ainda com a participação da Academia Taubatiana de Letras, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, da Prefeitura Municipal, do Museu Monteiro Lobato, da Escola Municipal de Artes Maestre Felipe Camargo e do Instituto Mazzaropi, a quem eu cumprimento também Cláudio Marques, diretor do Instituto aqui presente. E cumprimento também um grande parceiro, o professor Wallace Santana, que está aqui acompanhado, muitíssimo bem acompanhado pelas personagens do sítio. A Emília aqui presente. Considerando a intenção é que o evento aconteça e cresça cada vez mais e englobe de fato a cidade toda. Considerando a relevância da obra e das ações do escritor Monteiro Lobato, sua relação com a cidade de Taubaté, e considerando-se também que na década de 1950, quando foi criada a Semana Monteiro Lobato, por um grupo de intelectuais composto por Caio Prado Júnior, Edgar Cavalheiro e Oswaldo Barbosa Vilizar, entre outros, interessados em preservar a memória, a história e a obra de Lobato após a sua morte, e que esse evento perdura até hoje. Pretendeu-se ampliar o evento de modo significativo. Acreditamos que é necessário ultrapassar a perspectiva simplista e superficial de cancelar ou não o escritor e a obra, aceitar ou não essa perspectiva binária, que não se alinha com a dimensão acadêmica e de uma discussão séria e intelectualmente orientada. Por isso estamos aqui, para promover essa reflexão e essa discussão tão urgente. Por toda a vida, Monteiro Lobato sofreu perseguições. Em Taubaté, desde as primeiras manifestações, foi atacado pela Câmara Municipal sob o argumento de não gostar da cidade, depois pelo governo de Getúlio Vargas, em razão da exploração do petróleo, em seguida pelo clero católico, que o acusava de comunista, e mais recentemente por parte do movimento negro que execra como racista. A despeito disso, não faltam os que se dedicam a pesquisar o escritor e sua obra. Desse modo, é chegada a hora de promover diálogos entre as partes e avaliar o peso de argumentos estabelecidos por especialistas que, de regra, são colocados a favor ou contra, mas nunca em situação de trocas acadêmicas. Assim, o objetivo que motivou essa iniciativa, que é materializada aqui, neste momento, foi promover o desenvolvimento de pesquisas críticas sobre a obra de Monteiro Lobato na cidade de Taubaté e divulgar os seus resultados, promovendo um debate profícuo que envolva a cidade toda e os interessados no autor e em sua obra. Eu costumo dizer que Monteiro Lobato nunca foi morno. Ele sempre adotou uma postura provocadora que evoca o seu tempo, que ecoa o seu tempo e soube lutar pelas suas ideias e pelos seus ideais. Sempre teve postura firme. A programação voltada ao público acadêmico, intitulada Monteiro Lobato Reconsiderações, foi norteada pelo objetivo de reescrever a obra do autor no panorama atual, com ênfase na responsabilidade da cidade natal do autor, Taubaté. Nesse sentido, foram pensadas conferências de abrangência geral e específicas, levando em conta tanto a reavaliação da obra em âmbito nacional, como nas implicações locais. Essa programação foi integrada com as atividades realizadas anualmente pelo Museu Monteiro Lobato, voltadas ao público infanto-juvenil, que esse ano tem como temática as memórias da Emília. Aproveito para agradecer publicamente a disposição da secretária de Cultura e Economia Criativa, Aline Damasio, em aceitar e realizar essa parceria com a Universidade de Taubaté. Não posso, no entanto, deixar de agradecer algumas pessoas fundamentais em todo esse processo e nessas décadas de trabalho e estudos sobre Monteiro Lobato. Em primeiro lugar, professor José Carlos Sérgio Gomerri, muito obrigada
que foi o idealizador dessa iniciativa, me provocando e provocando a todos nós para realizá-la, tirando-a do âmbito do sonho. Eu sonhava, mas sozinha eu não podia fazer. Osni Cruz, que se dedica há décadas, há mais de 40 anos, em estudar a obra do Monteiro Lobato e o escritor A Vida do Monteiro Lobato. Tina Lopes, que esteve à frente do Museu Monteiro Lobato por mais de 20 anos de intenso trabalho e dedicação, e que soube congregar pessoas e esforços. E, finalmente, a professora Mônica Frank Carniello, que ofereceu todo o apoio institucional nesta proposta de trabalho. Muito obrigada. Para finalizar, quero aqui evocar uma frase do autor que resume o espírito dessa iniciativa. Ao terminar uma de suas obras intitulada América, ele diz: leitor, até aqui eu fui, agora pegue e continue. E é isso que estamos fazendo aqui. Provocados e convocados pelo próprio autor, estamos continuando o seu trabalho de chacoalhar Taubaté e de promover discussões que se revertam em ações efetivamente transformadoras da realidade. Muito obrigada. Pedimos que a mesa se mantenha, porque faremos agora a entrega da medalha Mérito Monteiro Lobato. Pela primeira vez em sua história, a Semana Monteiro Lobato condecora pesquisadores que se dedicam a estudar a obra do escritor taubatiano nos âmbitos nacional, regional e local. Trata-se da medalha Mérito Monteiro Lobato, que reconhece o valor das pesquisas que aprofundam os estudos sobre o nosso principal escritor e sua obra, e que se dedicam à divulgação dos resultados destas investigações literárias e científicas. Assim sendo, gostaríamos de convidar para realizar a entrega da medalha Mérito Monteiro Lobato nível nacional, professora doutora Raquel Duarte Abdala, ao professor doutor José Carlos Sete Romi. Convidamos também Cléo Monteiro Lobato, bisneta do escritor Monteiro Lobato, para a entrega de medalha Mérito Monteiro Lobato. Cléo Monteiro Lobato, para a entrega da medalha, a professora doutora Raquel Duarte Abdala. Gostaria de agradecer o convite da professora Raquel. É sempre um prazer estar envolvido nos projetos da professora. Eu gostaria de apresentar para vocês 7 pequenas joias, 7 pequenas obras de um compositor brasileiro, um importante pianista e compositor bastante jovem, chamado André Memari. As 7 obras que eu vou apresentar são pequeninas, cada uma tem um pouco mais de 1 minuto, e são elas: Reflexões, Hino, As Águas, O Céu, Lusco-Fusco, A Simbiose e O Vento. Então, com vocês, do pianista e compositor André Memari.
Convidamos a professora doutora Suzana Lopes Salgado Ribeiro para apresentar o conferencista desta noite, o professor doutor José Carlos Sete Bombilho. Olá, boa noite a todos, todas, todes presentes aqui. É uma alegria mais uma vez poder apresentar o meu eterno professor e orientador, o professor José Carlos Sete Bombilho. Como não é a primeira vez que eu o apresento, espero não ser a última, e todas as vezes eu apresento para um grupo que conhece uma partezinha da vida dele, porque a vida dele é muito plural, assim como as orientações e todos os caminhos que ele nos faz trilhar. Mas, de maneira geral, nesse momento, eu gostaria de apresentar o professor doutor José Carlos Sete Bombilho, professor da Universidade de São Paulo, professor titular da cadeira de Ibérica, o que já é um estranhamento para muitos, professor que introduziu a história oral no Brasil, e é dessa fase que eu faço parte da vida dele, e tenho orgulho de fazer parte desta trajetória. Professor que nos ensinou a pesquisar sobre uma diversidade de assuntos, como a Guerra Civil Espanhola, como os militares de esquerda, como os brasileiros fora do Brasil, como os índios Caiová, mas que também nos ensinou a ler a literatura brasileira. Muitas das nossas orientações, ele falava assim: leia Drummond, leia Lobato. Para aprender a falar isso, para aprender a escrever melhor, leia tal coisa. E foi por isso, e por essas impertinências e provocações de um eterno professor, que mais recentemente eu tive a honra, a última vez que eu o apresentei foi para tomar posse de uma cadeira do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB. Para quem é da área sabe qual é a honra de ocupar um lugar como esse, para poucos. E é com esse professor também que eu aprendi a admirar e a amar Taubaté, terra que não é minha e nem dele, mas da qual fizemos um pouco nossas casas também, e aprendi a amar e a respeitar e admirar a literatura de Lobato. Então, nesta terra que nos acolheu e que ao mesmo tempo ele fez dele, a gente se encontra, o José Carlos encontra um outro Jeca, que é o Monteiro Lobato. E é com muita alegria que eu posso dizer que esse sonho, outro aprendizado que eu tive com ele, é que o sonho sempre é maior que a noite. E este evento é maior do que o sonho, o sonho deste evento é maior do que esta noite, é maior do que esta semana, e ele se propagará por muitos tempos e muitas outras semanas, sempre imbuído deste espírito acadêmico, do rigor da produção científica, mas também do envolvimento com as comunidades e com essa cidade que nos acolhe. Então, muito obrigada por terem me dado essa oportunidade, e eu chamo agora a compor a mesa o professor José Carlos Sete Bombilho. Boa noite a todos. Eu tomo a liberdade de, antes da minha apresentação, chamar a Cléo Monteiro Lobato para proferir algumas palavras. Oi, pessoal. Bom descer. Então, mais cedo quando eu estava aqui. Boa noite. Sou Cléo Monteiro Lobato, bisneto de Monteiro Lobato.
Lobato, minha vovó Marta foi a filha mais velha, né, que casou com J. Campos. Teve uma mãe, Joyce Lobato Campos, que morreu no ano passado, né, com 93 anos. Quando eu estava entregando a medalha para a Raquel, eu fiquei com vergonha de falar, viu, Raquel? Mas queria agradecer demais por ter a oportunidade de estar aqui numa semana Monteiro Lobato mais ampliada, mais direcionada por pesquisadores, professores do público adulto. Isso realmente eu acho maravilhoso. Faz parte do meu trabalho manter vivo o legado do meu bisavô, e era esse o trabalho da minha mãe, e era esse o trabalho da minha avó, né, que elas que davam entrevistas, elas que davam, né, falavam, promoviam, ajudavam os pesquisadores, os professores sempre. E eu estou muito feliz de estar aqui. Inclusive, Monteiro Lobato, pintor, né, era o que queria ser na vida, não era ser advogado, não era ser escritor, não era nada disso, era ser pintor. Então, vamos escutar a palestra do professor Sérgio. Para quem está aqui, dia 17, eu estou fazendo das 3 às 5 da tarde, um workshop, que é conversando, desmistificando o Monteiro Lobato. Qualquer perrengue, dúvida, que vocês queiram me perguntar, eu estarei das 3 às 5, está no programa onde eu estarei. Mas eu estarei lá para responder as suas perguntas e conversar sobre o bisavô e desmistificar. Eu gostaria de explicar o que Monteiro Lobato. Evidentemente, sou daqueles que acreditam que as imagens falam bastante, mas não dizem tudo. E eu exatamente resolvi aproveitar esse denominador comum que perfaz toda a obra do escritor Monteiro Lobato para exaltar o Monteiro Lobato escritor. E, ao fazê-lo, eu devo dizer que há algum tempo tenho dialogado com o professor Osni Lourenço Cruz, entre outros temas, talvez principalmente sobre este assunto que tem nos envolvido sobremaneira nos últimos anos. E isso tem uma razão de ser muito especial, não apenas quebrar a leitura do escritor Monteiro Lobato, mas propor também uma complexidade essencial para o entendimento desse intelectual brasileiro, que sem dúvida nenhuma se justifica como um dos 5 mais importantes e mais publicados autores da nossa história. Isso só já abre um caminho bastante fecundo para que nós pensemos um problema inicial capaz de nos conduzir por toda essa análise. Por que a pintura de Monteiro Lobato não sobressai tanto? Qual é o enigma ou o entrave que se coloca na recepção do Lobato que o exalta como escritor? Eu preparei a minha apresentação em 2 momentos. Um momento inicial, onde eu faço uma apresentação de uma problemática que, afinal, justifica o título, Monteiro Lobato, pintor de palavras. Aliás, quando a gente vinha para cá, com o Osni, eu pensei, eu falei com o Osni, nós erramos, o título devia ser Pinceladas de Lobato, porque o assunto, na realidade, é muito mais muito mais denso e muito mais provocante do que aparece. Então, juntando as duas faces da mesma moeda, de um lado nós temos a vontade de criar um diálogo mais aberto sobre a obra de Monteiro Lobato, pensando a relação do
visual com a escrita, e de outro lado, a gente trazer um pouco uma problemática que deve se aprofundar, verticalizar no interesse de Taubaté, que é pensado um pouco o Monteiro Lobato doméstico. Certo? É nesse sentido que então eu farei primeiro uma apresentação PowerPoint com algumas indicações e depois uma série de imagens. Na correspondência com o seu dileto amigo Rangel, ele fala 28 vezes na frustração de não ter sido pintor. A primeira impressão, a primeira leitura disso quase nos sugere uma desculpa, uma brincadeira ou uma broma qualquer, mas vendo a obra pictórica do Lobato, a gente percebe que realmente há um convite, e isso é bastante sério, a retomadas biográficas. O clássico Edgar Cavalheiro, a biografia mais importante do Lobato, ou aquela que ele próprio escolheu para ser a sua retratação pública, acaba por dar um minúsculo valor a esse aspecto. E é realmente a chave que abre o cofre da literatura, que propõe, enfim, um Lobato mais para a crítica literária. E aqui não deixo de colocar uma provocação bastante interessante deste sequestro, feliz sequestro, muito bem resolvido, que os críticos literários fazem de Lobato, e uma frustração nossa, de historiadores, que veem o Lobato como uma espécie de feudo da literatura, e isto rouba um pouco a complexidade. Certamente ilumina outros aspectos, mas ofusca o historiador que tem que ver Lobato como um emblema, não só de uma geração, mas de um período histórico brasileiro. Bem, na realidade nós temos, em termos analíticos, que dividir a recepção de Lobato segundo duas produções. Uma, o Lobato monumental, que é mais ou menos o mais divulgado, ou seja, como se, a partir das críticas que ele faz em 1917 a Anita Malfatti, por extensão, a briga com o Praga, com os modernistas, a partir disto, o Lobato passa a ganhar uma cena nacional bastante ampliada e acaba tendo a sua monumentalidade exercida em cima do peso historiográfico que se dá a isso. E eu costumo provocar meus amigos da crítica literária, particularmente minha amada amiga Marisa Lajono, dizendo que há duas historiografias do Lobato. Uma feita pelos de fora, pelos não taubatianos, pelos não vale-paraibanos, e assumida com grande competência pela parte dos críticos literários que tão magnificamente têm explorado a obra de Lobato. Mas não basta ter este reconhecimento. Nós estamos propondo, nesse sentido, eu gostaria de saudar o Osni Lourenço Cruz, que
faz um trabalho, às vezes eu acho que nem ele mesmo percebe, mas de fazer um reconhecimento dessa topografia local, taubatiana principalmente, onde então nós começamos a perceber alguns elementos fundamentais para entender todo o processo de desenvolvimento do pensamento lobatiano, que sai do Jacatatu, que sai de Taubaté, vai do Vale, de Areias, e vai para São Paulo, e então, com o próprio trabalho, primeiro de jornalista, depois com o trabalho de editora, e da editora progride para discussões mais amplas, pouco exploradas, infelizmente necessárias, como a inserção de Lobato nos programas de saneamento nacional, a ausência disso tem causado muito desentendimento sobre aspectos da eugenia que levam a um desconhecimento ainda maior, que são as acusações de racismo sem estes pressupostos que a gente está complanando. Depois a campanha do petróleo, enfim, nós temos um Lobato que tematicamente sai do GEC, portanto, sai de Taubaté, ainda que o nacionaliza enquanto tema de discussão e acaba no universal. E aí é que entra o grande segredo da análise da pintura de Lobato. Deixamos como problema, Lobato teria também procedido esta evolução na pintura. Qual o diálogo que se pode costurar entre o escritor e o pintor? E justificar, inclusive, a frustração dele como pintor. Eu sou pintor, eu não sou escritor. Se a gente ilumina essa questão, nós vamos partir para um ponto que eu acho crucial, que é chegada a hora de se fazer uma avaliação da cultura crítica de Lobato a partir desse corte. Qual o significado do apagamento do anterior Lobato, do menino Juca, certo? Daquele rapazinho que se educou em Taubaté e que teve toda uma absorção de um modo de vida escravocrata, certo? Ligado a uma resistência política regional da República e que vai ser um elemento capaz de discutir isso nacionalmente, como a gente vai ver. Esse apagamento local de Lobato assim, diz muito a nossa experiência de taubatianos, certo? O que é que nós estamos fazendo para corrigir isso? Vale a pena? Temos o que corrigir? E aí nós temos que dar um panorama, e eu assumo com enorme alegria meu papel de historiador, para lembrar que nós não podemos apenas recortar o Lobato em seu momento vivencial. Ele é herdeiro de uma tradição e, mais do que isso, ele é alguém que projeta até hoje, não é, algumas questões que são essenciais para que a gente entenda o fim do Império. Outro dia eu fazia uma conferência e no final alguém me perguntou: bem, então quando é que o historiador pode começar a estudar Lobato? Qual é a pedra fundamental para que a gente faça isso? E há uma resposta muito concreta.
a geração de 1870. Ou seja, a combinação de intelectuais, entre os quais o Nabucco, para citar um exemplo maior, onde nós, então, percebemos a construção de um sentido redentor da decadência do Império, ainda no Império. E essa geração começa a provocar, então, questões. Bem, se não somos mais, ou não seremos mais, apenas afiliados a um Império português, o que seremos? Qual é o nosso papel? Quem somos enquanto brasileiros? Por favor, estendam essa questão a toda origem, a todo desenho que nós vamos fazer do Jeff Nabucco, certo? E lembrando que Lobato, aos 6 anos de idade, presenciou em Taubaté a libertação dos escravos, certo? E há todo um universo a ser pesquisado, a ser estudado sobre o fim da escravidão no Vale do Paraíba, em particular em Taubaté. Até para a gente discutir melhor o mito do 4 de março, onde Taubaté teria então libertado os escravos, os senhores teriam libertado os escravos, sendo que os escravos, por essa época, já eram em Taubaté um peso absoluto. Certo? Não tínhamos mais as fazendas que proliferavam café já estavam no oeste paulista, e lá com os imigrantes, com enxadas, com utensílios, com fertilizantes, com arado principalmente, que não era usado no Vale do Paraíba, começam então a propor um outro tipo de economia cafeeira, que o Taubaté, com os escravos que fugiam, que eram violentos, que tinham todas as suas artimanhas de sobrevivência, então, pelos próprios senhores, eram colocados à disposição da Taubaté de retenção. Aliás, retenção tem a mesma tradição em várias cidades do Brasil, inclusive o Ceará tem também algumas manifestações desse tipo, certo? Então, nós vamos ver que essa dissolução da escravatura, e aqui eu reforço a mais linda, nova proposta de revisão historiográfica do Brasil, que é reescrever a nossa história a partir da escravidão. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar com uma oficialidade historiográfica que acaba prejudicando muito. E vamos ver que no ano seguinte, aos 7 anos de idade, o Lobato ainda acaba por presenciar a proclamação da República. E vamos fazer um exercício de imaginação. Uma cidade imperial, conservadora, fiel a alguns princípios da monarquia, passa por uma transformação forçada. E não nos esqueçamos, a família de Monteiro Lobato, que vem lá de seu bisavô, os grandes proprietários de terra, que vão num encaminhamento de redução do próprio poder agrícola, que interessa bastante para a gente pensar não apenas no bisavô riquíssimo, no avô rico, no pai já menos rico, no Monteiro Lobato, que ao morrer não tem nada para deixar de herança. Esse trajeto todo nos interessa bastante,
o empobrecimento da família, até para a gente explicar o mau jeito que o Lobato tinha com o dinheiro. Generoso como foi com a editora onde publicava desconhecidos como Lima Barreto, por exemplo. Eu acho bom o movimento negro não esquecer disso, certo? Onde Lobato investia até a própria falência em 1925. É verdade que todo o movimento paulista da Revolução de 24 atuou nesse sentido, mas Lobato sempre se deu muito mal com o dinheiro, certo? E a grande fortuna dele está exatamente no legado que ele deixa, na moeda de troca que ele faz, produzindo isso. E o advento da República reforça a velha questão da geração de 1870, que é, afinal, que republicanos brasileiros somos nós. Nesse sentido, nós vamos ver que Lobato não é apenas um personagem solto nessa história, mas ele é um elemento que costura uma série de grandes dilemas, que tem um ponto de apoio bastante importante, que é a ambiguidade, e isso já é estudado por um taubatiano da Universidade de Taubaté, o Wellington tem um texto bastante interessante, onde Lobato primeiro diz: olha, nós precisamos escrever como Euclides. Euclides é o grande escritor brasileiro. E depois, ele próprio acaba se desculpando de propor um sertanejo diferente. Mas quem dá um corte que desloca o foco local do herói, grande herói urbano ou central, para o campo, é Euclides. O mesmo Euclides que tem a famosa frase, não é? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Portanto, ele derruba todos os cânones estabelecidos, e aí o Lobato, que tanto admirava, vai propor o Jeca, o sertanejo, que é, antes de tudo, fraco. Quer dizer, esse diálogo tem que ser considerado não apenas como frases, mas como políticas. E estudar um sentido de divisão do próprio Lobato. Eu ando numa fase, eu tenho discutido um pouco isso com o Rosny, né, de pensar a humanização do Lobato, pensar o drama que esse sujeito histórico viveu entre uma tradição que vinha bem firmada, lastreada pela própria família. Ele era neto do Visconde do Tremembé, certo? E que tem que viver numa república com uma responsabilidade dividida bastante grande. E nós temos nesse embate uma discussão que envolve Taubaté de uma forma bastante implicada, que é o debate da cidade do campo, que Lobato vive intensamente. Certo? Aquele homem da fazenda de café, da cidade pequena, Taubaté tinha 36 mil habitantes em 1900, certo? Daquela cidadezinha, aliás, eu vou projetar uma fotografia que o Lobato tirou de Taubaté desse tempo, bastante ilustrativa disso. E
a cidade grande, a cidade do imigrante, a cidade fumegante, a cidade que desafiava a máquina. E Lobato está dentro disso e faz exatamente esse trajeto. Novamente reforço a importância de historiadores retomarem essa questão, lembrando o que era Taubaté pós-café. Acabou Taubaté e aí há uma colocação de Lobato que eu gostaria muito de provocar, que é o conceito de cidade morta, que é um dos pilares da reflexão sobre Taubaté. Cidade morta, mas que vida tinha Taubaté? Cidade morta é uma criação mítica do próprio Lobato, porque Taubaté não era nada, não era além de cidade religiosa e cidade cartorial, não tinha função, porque os tropeiros vinham dos portos para pegar café e ao vir eles traziam utensílios, fertilizantes, roupas, tudo que existia iriam direto para as fazendas. Nas fazendas eles trocavam as mercadorias e das mercadorias, com as mercadorias trocadas com café, eles iam para os portos. Portanto, a cidade não tinha função, certo? E a própria evidência do Lobato, que passava tempos na cidade, nós vamos, quem tiver a aventura de fazer a trilha com o professor Rosmina, quinta-feira, às 9 horas da manhã, a partir do convento, vai ter a oportunidade de ver as casas das famílias, e o Lobato, que vivia na fazenda Santa Maria, mais do que na cidade, para a escola, para algumas atividades, mas o imaginário do Lobato se forma no campo. E isso está absolutamente transparente na sua pintura. É incrível como Lobato, das palavras escritas, o Lobato da tinta, muda. O Lobato da pintura, particularmente da pintura doméstica, é o mesmo. Há autores de fora, grandes pessoas, amadas todas, que vêm de Lobato com pinceladas de Debré, ou com diálogos, que eu acho que tem mesmo, com Van Gogh, ou principalmente com os impressionistas. Eu tive o cuidado de analisar com muito vagar, com muito carinho, o Lobato, e eu vou tentar mostrar isso de cenas, não muda a cena dele, a insistência dele no ribeirão, na arvorezinha, na paisagem paraibana, é a mesma. Nesse sentido, nós temos que ver que a família, então ainda muito poderosa, vai ter que dar um papel para o destino do filho Lobato. O que esse sujeito vai fazer com a nossa fortuna, certo? E ele que desde garoto, nós também vamos ver imagens, já queria ser artista, entendendo por artista, ser pintor, vai ter que desassumir a própria vocação para assumir um outro papel. E qual era o papel indicado familiarmente? Bacharel, advogado formado em São Paulo. Então, nós vamos ver que esse Lobato, que tem toda essa experiência,
ao sair de Taubaté e ao ter que assumir outras posições, vai entrar num outro debate nacional, que é a busca do ponto médio. Então, trazendo a problemática da República, que é este novo brasileiro, certo? E essa busca vai orientar um pouco o Lobato, que acaba se formando em Direito, vem para Taubaté como advogado, daqui vai ser promotor público para Areias, e Areias ele se torna herdeiro da fazenda, vira fazendeiro e depois ele rompe com tudo isso, né, para ser empresário. Bem, mas Taubaté, com isso, não é? Assim, registra-se, ainda que haja um esforço, eu tenho muita saudade da minha professora Maria Morgado, com toda a luta para fazer uma história de Taubaté mais consistente do que nós temos, né, como a faculdade de filosofia, que já teria tempo de ter produzido alguma coisa que apenas agora começa a florescer, já teria que responder um pouco o que foi a infância do Lobato. O que foi aquele menino neto do Visconde que tinha uma aceitação da cidade natural, um respeito natural, um acolhimento natural. Como é que esse menino viveu? Viveu solto, muito bem e muito feliz. Eu fico assim, muito emocionado quando eu leio algumas cartas do Lobato, onde ele se refere às suas irmãs com tanto carinho e brinca, enfim, mostra uma vida familiar bastante calorosa. Né? E era uma Taubaté, vejam como nós estamos pobres de reconhecimento, pobres de identidade, onde dois grandes pintores nacionais, dos maiores, então, Georgino Albuquerque e Clodomiro Amazonas, que eram de Taubaté, que pintavam já desde muito cedo, como Lobato. O que aconteceu que Lobato não seguiu? Vamos passar então para lembrar um pouco a configuração familiar do Lobato. Ele era, sim, neto do Visconde do Tremembé. Isto não era pouca coisa, ainda que ele fosse também neto da amante do Visconde, de uma das duas conhecidas amantes do Visconde, certo? Portanto, a mãe de Lobato era filha bastarda de uma figura absolutamente apagada da historiografia taubatiana. Não existe uma fotografia da avó do Lobato, que chamava-se Anacleta do Amor Divino. Anacleta Augusta do Amor Divino. Lembrando que Amor Divino era um dos sobrenomes de libertos da escravidão, como Santo Jesus, enfim, vários. Anacleta Divino, do Amor Divino, era por excelência. Basta lembrar um pouco da Revolução Pernambucana, onde nós temos o Frei Caneca, que é do Amor Divino, negro, como outros amor divino da nossa história. E
mais. Anacleta não pôde ser enterrada como outras mães solteiras no Comentão. Ela foi enterrada no cemitério do Morro, como se chamava, onde então os não considerados socialmente eram enterrados. Enquanto nós não enfrentarmos essa discussão, nós não vamos ter uma leitura do Lobato que não seja o neto do discurso. Certo? E isso interessa muito, interessa quando se provoca a questão, bem, o mestiço gera mestiço. O que isso tem a ver com o Lobato? Eu gosto demais das descrições familiares do Lobato, onde então o Lobato, baixinha de 1,63 m e moreno, de cabelo liso. Eu acho que a gente tem que explorar um pouco mais isso para que a gente consiga discutir o papel do varão. Por quê? Porque Lobato, o Visconde, casado com Dona Belmira, não tinha filhos. Certo? Depois, sua filha legítima Olívia, acaba por ter o Monteiro Lobato mais 2 filhas. Quem ia herdar tudo do Lobato? Lobato poderia se dar ao luxo de ser pintor. Ele teria que assumir como varão da linhagem familiar toda a gestão dos bens familiares, tanto que a mais importante fazenda brasileira vai para os cuidados dele. E vamos ver que esses papéis do varão dentro do sistema patriarcal era fundamental. E aí nós temos que fazer 2 perguntas: ser ou não ser? De que mundo é Lobato? Eu imagino o drama pessoal que esse cidadão devia ter entre ser daqui ou ser de fora, ser de uma família ou ser de outra, até porque o primeiro quadro que ele tem aos 10 anos de idade, ele dá para a volta. Certo? Eu acho que percorrer um pouco essa sinuosidade pode ser bastante interessante. E o menino Juca, que desaparece, é muito interessante, porque os taubatianos ainda não acordaram para fazer uma história da infância de Taubaté nesse tempo, ou de Monteiro Lobato, menino na cidade, não é? E alguns críticos literários mais sensíveis, jornalistas também, começam eles a escrever sobre Lobato. A própria Marisa vai fazer isso, o Lobato menino. Mas o mais interessante de tudo é que essas biografias são escritas como se fosse para a leitura de crianças. Não tem uma crítica ainda adulta desses pedaços. Não é? E o que se perde? Se perde com o apagamento de Taubaté. Eu estou dizendo Taubaté no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba pós-café não tem merecido atenção. E o apagamento do Lobato se inscreve, do Lobato menino se inscreve nisso. E aqui ele teve, os que têm bastante documentação sobre isso, uma formação muito interessante, com escolas protestantes, por exemplo, que é um corte bastante
interessante para a gente pensar a formação do Lobato mais tarde e o posicionamento também ambíguo dele frente à questão religiosa. E para ele, então, restava seguir a vontade do avô de ser advogado. Né? E, bem, isso traz, eu queria muito salientar isso, porque aqui vai um recado para a política local. Taubaté não tem sabido aproveitar, eu estou dizendo, economicamente, de todo esse patrimônio que Lobato levou. Nós, através disso, vem já de muito tempo, a política local é absolutamente medíocre em termos do tratamento do que poderia ser um investimento em turismo, com financiamento de indústrias locais, para fomentar toda esta efervescência que tem vindo de fora agora, com o grande aporte da família, para que, enfim, a cidade acorde e perceba um pouco que os estudos regionais não existem. Certo? Nós não temos uma proposta, ninguém nunca perguntou qual era o projeto do Lobato para o Vale do Paraíba, para o próprio Vale. E, se nós estudarmos, encontramos, por exemplo, a luta pela biblioteca local, que é uma sanha bastante viva de Lobato. Mas não podemos dizer que não temos nada, nós temos por onde começar. Alguns autores, e particularmente Oswaldo Barbosa Guizar, que é um nome que tem que ser retomado em Taubaté, não apenas por ter sido farmacêutico, que largou tudo para ser jornalista, que largou tudo para promover Lobato, mas ele tem uma obra, o Osni publicou o livro dele sobre Taubaté e Lobato, não só Taubaté, sobre uma biografia de Lobato, mas com ênfase no Vale, que é uma preciosidade. Eu considero o documento mais importante da cultura vale-paraibana, taubatiana, desse período. O desenho que ele faz, as minúcias, é alguma coisa respeitável. Também o Osni tratou de publicar o livro do professor Trajano, que também faz um mapeamento muito precioso do Lobato, e tem o próprio Osni, que já tem 5 livros publicados, e só para dar uma dimensão da pobreza e do tratamento que nós damos a isso, nas bibliotecas locais não tem os 5 volumes do Osni. Eu aproveito para fazer um apelo para a nova gestão que se sensibilize para esse reconhecimento, sem o qual nós não conseguiremos, não é dar a volta, que seria mas nós conseguiremos dar um segundo passo, sair dessa letargia, não é? Eu estive no ano passado, na semana euclidiana, em São José do Rio Pardo, e é uma coisa inenarrável. Não há critérios de comparação com uma cidade de 50 mil habitantes, o que eles fazem, o que eles lucram. Hotéis lotados, estádios de futebol, com programação, com tudo, e nós não temos. Fala-se muito em economia criativa, mas não temos sequer a imaginação de dar esse espaço. Enfim, meu recado está dado, eu agradeço muito a reitoria por o empenho, mas cadê a reitora? Onde está o senhor prefeito? Onde é que nós vamos ter um mínimo de apoio? Porque toda essa semana foi feita com sacrifício, a boa vontade, sem um tostão de investimento. Certo? Bem, eu devo mudar de assunto. Alguns dados só para a gente
acompanhar o correr um pouco para a gente chegar melhor, não é? Em 1913, nós temos já Lobato na fazenda, escrevendo os jornais locais. É outra pesquisa que deve ser feita, os jornais de Pindamonhangaba, de Caçapava, eles são riquíssimos e mostram o Lobato desconhecido. Há um estudo feito pelo Departamento de Jornalismo da Unital muito bom a respeito disso, certo? Bem, depois nós vamos ver que Lobato começa a escrever os jornais. Em 1914 nós temos um corte vital, onde então ele escreve um artigo chamado Velha Praga, onde ele critica o caipira e é acidente na problemática do Jeca. Depois, mais tarde, ele republica isso já em 18 livros. Em 19, o Barbosa pega esse tema para a campanha política da presidente da República, e nós temos também, então, em 17, o grande programa dos Lobatos modernistas, onde ele faz a crítica de Bonaparte. Isso interessa muito para a gente adivinhar esse Lobato pintor. Como é que o Lobato, aquele homem, então, estava na proa das discussões, vai se colocar contra os modernistas. Bem, de toda forma, em 18 ele vende a fazenda por qualquer preço, vai para São Paulo e em São Paulo ele compra a Revista do Brasil e depois abre a editora Monteiro Lobato, que revoluciona a história dos país. Eu fico muito triste, ou melhor, eu fico zangado quando eu vejo o não reconhecimento que o Lobato fez pelo livro nesse país. Certo? Tenho tido embates enormes com o movimento negro, que deixa de ver que Lobato criou um imaginário desse país, que Lobato revolucionou o livro, que Lobato se meteu no petróleo para apenas fazer um corte mal visto sobre a questão racial. Eu vou abordar um pouco isso na minha fala da quinta-feira. Bem, o movimento modernista trouxe um primeiro juízo de valor. Menot Del Pique, que é um dos modernistas, era um amigo do Lobato, e ele sabia alguma coisa que ninguém sabia, que o Lobato pintava domesticamente. Não só domesticamente, a parte pública, eu já vou falar já, mas ele aproveitou para vingar do ataque do Lobato ali para Malfatti e disse, em uma frase, Lobato é malvado. E isso é vital para o próprio Érico Monteiro Lobato, que já era fechado em termos dessa produção e que se vai fechar ainda mais. Bem, Lobato foi, além disso, desenhista, caricaturista, chargista, ilustrador e pintor. Bem, mas vamos ver que gêneros de pintura. Eu acho isso importante também, de certa forma, tentando provocar a historiografia sobre o Lobato pintor, particularmente o Tadeu Pereira, ou o próprio Vladimir Saqueta, que é outro grande analista do Lobato. Eles analisam como se fosse a mesma coisa. Lobato, pintor, desenhista, chargista, o desenho, enfim, como uma coisa só. E a minha proposta é que não, que há o Lobato público, que é esse Lobato que faz as caricaturas, que faz a charge, e provoca, e que faz a ilustração
fato intimista. Bem, eu estou falando da pintura caseira de Lobato. Outra vez, indo para a humanização de Lobato. Aquele homem agitado, aquele homem que inflamava multidões, aquele homem que não podia sair sozinho na rua, que precisava de público para guardá-lo, de tal forma ele flamejava a população. Esse mesmo homem precisava se recolher, ficar sozinho em casa, e são deliciosas as descrições que ele gostava tanto de pijama, que ele vestia roupa em cima do pijama. E outras delícias, os salvadianos sempre gostam de lembrar que ele gostava de saco. Não é? Esse homem que tinha uma vida familiar intensa e muito amorosa, ele tinha sim suas namoradas, seus casos, mas nunca deixou de cuidar muito da família, e a família muito dele, como a gente vê até hoje. Então, o que nós vamos ter é uma distinção abrupta, que eu fico muito surpreso com nenhum livro até agora cuidou disso, de ver, olha, o Lobato pintor de dentro de casa era completamente diferente do outro, não tem nada a ver o público com o privado. Vamos correr um pouco para a gente. Eu só queria lembrar, né, tem gente que não sabe, e que pode pensar que o Lobato tinha, sei lá, meia dúzia de quadros. Ele tem, pelo catálogo do IEP, 78 óleos e tem 136 aquarelas. Isto as que estão catalogadas, certo? Há muito mais. A família tem bastante quadro, quem quiser, o Osni vai mostrar que está com 16 aquarelas da família na casa dele, enfim. E eu gostaria de dar muito destaque às cenas do interior, que são 34 telas que o Lobato pinta no fim da vida sobre Tremembé e Taubaté. Isso reforça a minha hipótese inicial da manutenção da paisagem, enquanto pela literatura ele vai mudando. Existem, a família tem muito quadro, alguns estão inclusive em exposição no Museu Lobato, no sítio do Capão Amarelo. A Biblioteca Monteiro Lobato de São Paulo tem alguns, o Museu da família de Taubaté, e a coleção Mindlin tem algumas preciosidades. Eu fiquei emocionadíssimo de ver os desenhos que o Lobato fez para o primeiro livro infantil dele, que está na Biblioteca Mindlin, junto com 31 cartas que ele escreveu no principal primeiro ilustrador dele, o Rodrigo. Bem, eu acho melhor a gente já partir para o uso das imagens. Este é o primeiro desenho com 10 anos de idade, certo? Que ele presenteia para a avó Ana Clélia. Lembrando que a Visconda, que apesar essa trama familiar é muito difícil da gente entender hoje, tá? Mas o avô do Monteiro Lobato, juntamente com a Visconda, com a mulher dele, eram padrinhos do Monteiro Lobato, do filho da amante, certo? E ele presenteia, há uma certa dúvida, foi para ela, diz que é para a avó, mas há confirmações lá na biblioteca Mindlin tem uma carta onde ele afiança que
do Polino, que o primeiro presente dele foi para a avó. É sempre interessante a gente analisar, porque há certas sofisticações. Um menino de 10 anos de idade. Vamos para frente. Bem, daí nós temos vazio de quadros, vamos já para um tempo que ele está em Arias. Então, ele experimenta certo? Começa a fazer os primeiros quadros. Raramente ele coloca um personagem aqui. São muito raros os quadros dele, são de um vazio de gente, de máquina, só tem alguns um carro, que é uma cultura para ele, mas as linhas ainda ele, sem professores, apenas por si próprio, e ele pintou muito em Areias. Ele também é de Areias, e assim, os traços, eu peço atenção de vocês para esses traços, porque nós vamos vê-los repetidos ao longo da vida. Como eu disse, dos elementos estéticos a serem analisados é a persistência dos mesmos traçados. Aqui nós temos mais um traçado dele, não é? Em Areias. Ali já começando a cor cor. A manutenção para mostrar a manutenção desses mesmos traços, não é? E como ele vai se aprimorando, não é? Ainda com o nanquim. E interessante que ele de 27 a 2 vai para os Estados Unidos, sabe, uma título comercial, que é outra discussão bastante interessante, como um homem que tinha valido é escolhido para ser título comercial do Brasil e dos Estados Unidos. Enfim, mas ele vai para lá e continua lá em Pindamonte. Um estudo sobre os surtos de pintura do Lobato é uma coisa muito provocante. Lá ele pinta, mas veja, os mesmos traços, certo? Aqui, como eu disse, ele tinha fascinação pela figura do Henry Ford e do Ford, do carro Ford. Né? Lembrando que eu tenho um artigo sobre isso, alguém que tem interesse, depois eu posso passar. Mas, de toda forma, como ele vai mantendo a mesma prática. E, a parte disso, nós temos o Lobato ilustrador. Este sim, eu tenho até um certo princípio de falar, que usa aqui, ele acaba revolucionando toda a indústria de livros com algumas gravuras dele, que ele faz os próprios personagens, isso para ilustrar os paloveiros, o ponto dele, a mesma coisa. Bem, mas me interessa mesmo é esse pintor doméstico, onde está a maior parte dos quadros do Lobato, onde então nós temos ele pintando a mulher dele, a filha, a Dona Marta, pintando, enfim, umas cenas domésticas, vasos de flores, que aliás está um dos pódios que nós temos aqui em Taubaté. E uma das situações que eu acho muito interessante é que se nós fôssemos mais sérios em Taubaté, com Ford, com Volkswagen, com tantas indústrias,
nós já teríamos conseguido financiamento para fazer algo que vai revolucionar o conhecimento nacional sobre o Lobato, sobre o modernismo até, com esses desenhos. Pelo menos com os desenhos que estão aqui para a matéria. Certo? Então, se a gente tivesse, ou tiver, uma política de educação, e de cultura e de turismo articulada, nós teremos condições de mostrar alguma coisa realmente que vale a pena. Então, até tem para mostrar. Eu não sei quantas telas nós estamos em exposição lá no museu, mas, enfim, se juntar isso com o que a Cléo tem, o que o Ricardo tem, nós teríamos já um material revolucionário. Bem, eu não podia deixar de mostrar o Lobato doméstico a partir desta imagem, do Patuba, que é uma delícia ver o Lobato ia, o Patuba, aliás, ele pintava, é muito curioso, porque ele fazia um contraponto entre as montanhas e o mar. Tem algumas, dá até para a gente fazer uma conversa vendo as datas, né? Mas eu gosto muito disso. Vejam, vejam os traços que ele vai mantendo. Isso atravessa a vida dele inteira. E quando ele está mal em São Paulo, morando de graça no apartamento do Caio Prado, fechado, deixou ele morar, já doente, velho, sem recursos, ele pinta Taubaté. É uma coisa, Taubaté no Vale, e principalmente Tremembé. Tem uma série de Tremembé. Aliás, eu mesmo doei os quadros que estão lá no museu, uma cena da Praça de Tremembé. Vamos aí para o mar. E esse também é doação minha, está lá no Museu Lobato aqui de Taubaté. Lembrando, sabe o que ele pintava? Em fundo de caixa de sapato. Ele comprasse um momento sofisticado que alguns autores exploram como se isso fosse uma revolução. A vida inteira eram caixas de chapéu de mulher, que usavam antigamente, e caixa de sapato. Ele pintava com isso, ele não tinha nenhuma preocupação de exposição, de vender, nada. Era doméstico, era um movimento que ele se reabastecia. Mas pode passando, aí pode ir mais um. Aí os traços, mesmo em Nova York, ele pintava como se estivesse pintando a praça de Tremembé. O meu livro, que vai ser lançado, chama-se Monteiro Lobato, Caminhos e Porteiras. Ele tinha fascinação por pintar porteiras. E uma mais bonita, que é uma coisa impressionante. Eu gosto muito dessa. E aí eu convido a pensar um pouco no significado subjetivo. Porteira que abre para frente, para trás, que deixa entrar, que dá passagem, que fecha, não é? Eu acho que é muito rico essa mitologia da pintura de Lobato. E Lobato foi também fotógrafo. É uma coisa impressionante. Olha essa fotografia. Estudo de Lobato na frente do espelho com uma Rolex. Certo? É realmente uma obra de teatro. A prefeitura de Taubaté podia muito bem
fazer esse álbum com financiamento da indústria, fazer coisas, mostrar que olha, dona Poesia, são fotos realmente artísticas, fino para. Aqui nós temos os colonos, ele próprio fotografou os colonos da fazenda. Aqui ele, a solidão dele, pintor, e mais por favor. Muito obrigado, desculpe. Essa semana foi feita com imensos recursos. Vocês não podem imaginar. Escrevemos cartas para a prefeitura, tivemos respostas, tivemos a colaboração da universidade, graças ao prêmio, exagerado de amor ao próximo, de algumas pessoas, particularmente da Raquel, mas, sobretudo, houve uma pessoa que colaborou mais que as outras, inclusive com apoio financeiro, que é o José o presidente da próxima Semana Monteiro. Essa semana toda foi um esforço para semear a ressurreição da Semana Monteiro Lobato. Nós esperamos que o ano que vem a gente tenha as 2.000 poltronas dessa sala cheias de pessoas tão entusiasmadas como vocês, a quem eu agradeço.